Estamos ao vivo já no Facebook. Temos 2 pessoas aí já conectadas. Muito bem. Estamos também ao vivo no YouTube. Vou mandar aqui o link para as pessoas. Só um minuto. Só um minutinho. Que eu vou mandar o link para as pessoas. Estou abrindo aqui o WhatsApp. É um prazer ter vocês conosco. Boa noite, Edna. Boa noite, André. Tudo bem com vocês? Como é que foi o culto? Tudo bem hoje? Tudo na paz? Só um minutinho. Como é que está? Tudo na paz? Foi tudo bem? Temos uma pessoa no Facebook. Vamos aguardar um pouquinho, os demais devem estar entrando. Marcelo já mandou isso. Obrigado, Marcelo. Sempre muito prestativo. Rapaz. Puder mandar o Face também. Muito bem. Estamos no Face, né? Já está tudo já certinho para os irmãos aí. Vamos esperar os demais entrarem para nós começarmos assim nossa aula, tá? Eu estive lá no Jardim Clarice hoje, no culto de aniversário, 45 anos, foi uma bênção. A igreja também está com seus cuidados, assim como nós estamos, né? Não tinha toda a igreja lá. Boa parte estava em casa. Lá é uma igreja um pouco mais numerosa que a nossa. E tinha isolamento, né, também. É claro que lá tem bancos de madeira, difícil você descer dos bancos de madeira, tirar do templo. Mas eles fizeram isolamento, todo mundo respeitando, todo mundo com máscara, só na hora da pregação e na hora de cantar que estavam sem máscara. E foi uma bênção, né? Fiquei muito feliz de rever os irmãos ali no Jardim Clarice, aqueles irmãos valorosos, né? Então, foi muito bom. Oh, me mandava assistindo, legal. Obrigado, Felipe. Deus abençoe sua vida, viu? Pela ajuda aí. Nós amamos muito vocês e sua mãe também, tá? Todos vocês aí. Muito bem, Mandava. Um prazer, tá? Ter a senhora aí conosco. Eu falei com a senhora ontem, foi muito bom. Estamos com saudade da senhora, né? A senhora é importante para a nossa igreja. Tenho certeza disso. Temos orado muito pela senhora aí, tá bom? Marcelo, André, Edna, com certeza a Lina também está aí. É um prazer tê-los todos aí juntos. Tá? Temos 3 pessoas aí no YouTube, pode participar se quiser, tá bom? Como eu falei, o culto de 45 anos da igreja e 20 anos do Ministério de Missões. Foi muito bom estar ali com os irmãos, revendo, né? Tudo mais ali. Depois eu fiz uma visita para minha irmã, que mora ali do lado. Foi muito bom ver meus irmãos também. Ela e meu irmão moram juntos, os dois, na casa que era dos meus pais. E tá todo mundo bem, né? Algumas pessoas do Clarice tiveram muitas dificuldades com o Covid, alguns ficaram internados, e alguns perderam familiares também. O Covid parece que pegou mais forte para cá. Mas, enfim, Deus está conosco, né? Deus está conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, e assim nós estamos caminhando, tá? Como eu falei para vocês, enquanto os irmãos vão entrando, eu vou estar fazendo o próximo assunto, né? A nossa aula nesse tema, 9 marcas, está praticamente acabando, tá? Nós estaremos hoje, que é a marca 9. Depois nós temos somente a lição 12, que é o Evangelho visível, tá? A igreja e o Evangelho visível, né? Que é, ou seja, o testemunho da igreja. Tem a ver com o testemunho da igreja, né?
Ou seja, eu creio que tem sido importante para nós, como igreja, essas 9 marcas, tá? De uma igreja saudável. Claro que são coisas importantes que nós praticamos desde o início da igreja, e talvez algumas delas nós deixamos de dar uma ênfase, dar uma importância. Então é bom nós revermos esses assuntos e estarmos reforçando e vivendo firme com o Senhor. O que eu falei para vocês, eu vou entregar depois, chegou as revistas, está aqui, tá? Essa aqui. Vamos estudar Gênesis, o livro dos começos. A nossa aula continuará sendo EAD, à distância, tá? EAD, escola à distância. Esse modelo de escola não é ultrapassado, muito pelo contrário, muitas faculdades estão usando esse método, escolas, ou seja, é um meio de nós também estarmos nos cuidando, estarmos em casa, e até temos mais irmãos participando. É importante que você participe, você dê sua opinião, né? Pode deixar algum comentário, se quiser, eu vou ler aqui durante a aula, tá? Que você queira fazer, pode fazer, tá bom? Então, eu vou estar entregando para cada um, tá? Essa revista, Gênesis, vou ver se eu consigo entregar na casa de cada um, ou deixar na igreja, para alguns casos, alguns irmãos podem retirar lá, para que você possa, assim, estar estudando essa lição. Nós vamos estar estudando a primeira lição de Gênesis, tá? Começando ao livro dos começos, tá? Tem vários assuntos importantes. Um deles é criados à imagem de Deus, a queda do homem, família e civilizações, Noé e o dilúvio, nações e línguas, Abraão. Temos, 4 aulas sobre Abraão. Isaac, sobre Jacó, 2 sobre Jacó, ou melhor, 3 sobre Jacó, José, e vamos até José, tá? Estudando o livro de Gênesis. E depois, eu quero estudar um pouco, né, a história de Israel, tá? Que é esse aqui, ó. História de Israel. Então aqui dá um panorama legal. Nós temos vários fascículos, um ficou na caixa lá, acabei não pegando, mas nós temos aí vários fascículos, tá? Um fala sobre os patriarcas e juízes, vai falar um pouco sobre Abraão também, história de Israel, falar um pouco de Abraão, um pouco de Moisés e tudo mais. Depois vai falar sobre o reino dividido, na época de Davi e Salomão. Então vamos abordar nesses assuntos, o Antigo Testamento, vários períodos, tá? Vários períodos, desde lá de Abraão, que a história de Israel entra com Abraão em diante, que é o povo de Israel, a formação do povo de Israel, que é Abraão, depois de Abraão, Isaac, depois de Isaac, Jacó, que forma a nação de Israel. Jacó, que Deus muda o nome dele para Abraão, Deus muda o nome de Jacó para Israel, tá? Para Israel, porque ele lutou com Deus. E vamos ver até chegar lá nos juízes, tá? Na época de Samuel e tudo mais. E dos reis também, tá? Então, ou seja, vai ser um assunto bem legal. Vamos estar estudando o Antigo Testamento por um bom tempo aí. Eu acho importante nós revermos a Bíblia Sagrada, né? Estamos se aprofundando na Bíblia Sagrada, tirando dela as lições fundamentais, tá? Nós vimos aí uma igreja saudável, vimos sobre seitas, como nós devemos, né, valorizar as doutrinas que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, que nós pregamos, tá? Então, é importante isso, tá bom? Eu não sei se os dois estão indo bem, dá um retorno depois aí, se o Facebook e o YouTube está 100%, tá bom? Então, ou seja, nós estaremos assim, trabalhando de coração, vamos falar com o nosso Deus, vamos fechar nossos olhos, e vamos falar com o Pai, pedindo a sua direção, a sua sabedoria, né, pedindo que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa nos ensinar, possamos ter uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com o reino de Deus, tá? Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Oremos. Ó Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa tarde que aqui nós nos encontramos para estudarmos mais da palavra santa do Senhor. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, Pai. Que a tua igreja não perca essa visão, que a tua igreja não deixe, o Pai, de estudar a Bíblia, valorizar a tua palavra. Que ela possa, Pai, vivenciar cada vez mais o teu evangelho, colocar em prática o teu evangelho. Obrigado pelas nossas famílias, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Proteja-nos, Pai, de todo mal, tudo que venha contra nós, qualquer praga, qualquer peste, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade, seja ela
financeira, seja ela física, seja ela de perigo, seja qual for a dificuldade, que caia por terra em nome de Jesus. Que reine sobre nós a tua graça, a tua paz, o teu amor. Abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, Pai. Que teu povo possa, cada dia mais, ó Pai, se comprometer com o teu reino e viver a tua palavra. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra informação também, eu comprei mais Bíblias, tá? Lembra que eu entreguei para vocês? Espero que você tenha entregue para uma pessoa que não conhece a Cristo. Essa Bíblia aqui não é para crentes. Não é para você dar para um parente que é evangélico, um amigo seu no trabalho, um vizinho, não. Você vai dar essa Bíblia para quem não conhece a Cristo. Eu já comprei da outra vez 30 Bíblias, são 30 famílias. Se você entregar um para cada família, são 30 famílias que nós, assim, estamos alcançando e evangelizando, entregando. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, e a Bíblia Sagrada vencendo o medo. Ela tem aqui um pequeno estudo no começo, né? São 8 ou mais, são 10 razões, né, para vencermos o medo. Olha só que interessante, tá? Então, primeiro, a experiência humana, a experiência humana do medo, temor a Deus, a confiança, Deus liberta, a violência, o desemprego, a solidão, o futuro, a morte e a vitória sobre o medo. Então, nesse momento que nós vivemos agora, é fundamental nós estarmos levando a paz, o consolo, levando a esperança para aqueles que assim perderam, tá? Então, o Salmo 46, de 1 a 11, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nada melhor do que a palavra de Deus, nada melhor para esse momento. Então, eu comprei 40 Bíblias, eu quero depois entregar 2 para cada família ou mais, para estarmos levando para 40 famílias diferentes, que você ainda não entregou. Algum amigo no trabalho, né, alguma pessoa que você conhece na sua vizinhança, algum parente seu, para nós estarmos, assim, distribuindo a palavra de Deus, tá? Eu vou depois deixar junto com a revista para cada irmão, para cada família da igreja, tá? E está na Nova Almeida atualizada, tá? Então, o que eu falei para você, essa Bíblia não é para crentes, é para pessoas que não conhecem a Cristo. Se você precisa de uma Bíblia, fale comigo, a gente pode ver. Se você tem dificuldade de comprar uma Bíblia, fale comigo, não podemos ver o que podemos fazer como igreja. Mas essa Bíblia, pode entregar no hospital. Se você for, de repente, fazer um exame, leve com você. De repente, ali conversando com a pessoa ali, aguardando para fazer o exame, você pode entregar para ela. Né? Alguma pessoa que está passando um momento difícil, né? Talvez você foi no enterro, no sepultamento, alguém morreu de uma família, entregue para ele. Tá? Então, assim, você estará evangelizando, levando a palavra de Deus aos corações. E esse é o nosso objetivo, tá? Esse é o nosso objetivo, levar Cristo para as nações, para os povos, tá? Para aqueles que necessitam, para os pecadores que estão sem Deus e sem esperança. Muito bem, então vamos lá para a nossa lição. Nós estamos, né, na penúltima lição, tá? Que é a lição número 11 e a nona marca. Nona marca quer dizer liderança. Liderança. Vou colocar aqui para vocês, tá? Só um instantinho. Temos uma liderança bíblica, uma liderança comprometida com o Evangelho. É fundamental, para uma igreja ser bem-sucedida, é fundamental ela ter uma liderança realmente bem escolhida, uma liderança vocacionada, onde pessoas certas estão nos lugares certos, trabalhando com todo amor, todo empenho para alcançar vidas, visando, acima de tudo, fortalecer a igreja e alcançar vidas para Cristo. Então, esse o propósito, esse é o nosso objetivo, tá? Com uma liderança. Nós vimos semana passada um pouco, né, sobre diáconos, tá? A primeira lição, a primeira parte que nós vimos era sobre os diáconos, né? Que o objetivo do diácono é cuidar das necessidades físicas com o objetivo de unir o corpo sob os ministros da palavra. Eles devem ser encorajados, pacificadores e servos.
né? A palavra diácono é uma palavra grega, ou seja, a palavra que nós usamos no português, ela veio de origem grega, uma palavra importada. Nós absorvemos da língua grega várias palavras, né? Psicologia, filosofia, teologia, são palavras que veio do grego, tá? Então, essa palavra diácono veio do grego e ela traduzida para o português seria servo. Então, o diácono está ali para servir, não para ser servido, para servir ao Senhor. Houve essa necessidade na vida da igreja, né? Os apóstolos estavam ali para pregar o evangelho tinha que expandir. O objetivo de Deus com a igreja é a expansão. A igreja não foi chamada para viver um clube onde todo mundo se encontra, estamos tudo bem aqui, nosso número está legal, vamos continuar assim, não. A igreja foi chamada para expandir, para alcançar pessoas para Cristo, tá? Então, esse é o objetivo da igreja de Cristo, tá? Então, os diáconos estão ali para dar apoio ao pastorado da igreja, à pregação da igreja, né? Porque muitas vezes o pastor deixar o púlpito, deixar de preparar a mensagem, visitar pessoas, de discipular pessoas, para visitar as necessidades. Então, os diáconos surgiram no Novo Testamento, né, com esse propósito de realmente estar aí levando assim avante a obra do Senhor. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, lá em Atos capítulo 6, versículo 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Atos capítulo 6, versículo 5. Que foi... eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, que é melhor, porque é a instituição dos diáconos. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Né? Depois dos 6, vamos ler até o 7, diz assim: E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, foram ordenados, consagrados ao ministério diaconal. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Né? Então, qual era o resultado de uma liderança bem escolhida? Qual era aqui o ponto, né, fundamental que eles escolheram esses homens? Né? Foram 7 homens, né, porque, como havia necessidade, aqui diz os helenistas, né? Os helenistas eram judeus de origem grega. Helenista quer dizer gregos, né? Então, judeus de origem grega que estavam ali e criticavam os hebreus porque as viúvas, e naquela época eu creio eu que havia muitas viúvas, havia talvez mais viúvas do que viúvos, devido a algumas batalhas, dificuldades, né? O trabalho era muito mais braçal do que é hoje, vários fatores. Então, elas estavam sendo desamparadas, porque elas tinham que cuidar dos seus filhos, não podiam ir trabalhar fora. Né? Não é que naquela época não era que nem hoje, que a mulher trabalhava fora, tinha um emprego, uma colocação, não era como nós vivemos hoje nos tempos que nós vivemos. Então, era diferente. Então, houve essa dificuldade e os apóstolos, Deus toca no coração deles, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, claro, o Espírito Santo de Deus foi quem direcionou tudo isso. Eles escolhem, né, e a igreja escolhe 7 homens, e aqui diz:
íntegro, né, são conhecidas pela igreja, condições e são irrepreensíveis. Já expliquei para vocês que ser irrepreensível não é a mesma coisa de ser perfeito. Não pense isso. Tá? A Bíblia coloca lá que o pastor da igreja, lá em Timóteo, tem que ser irrepreensível. Não é que ele não pode ter falhas. O pastor tem falhas, eu tenho falhas. E tenho muitas falhas. Todos nós somos pecadores, somos falhos, né? Porém, irrepreensível é uma pessoa que está abaixo. Irrepreensível é uma pessoa que está acima da média. A pessoa que procura viver o padrão da palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia tem, assim, nos ensinado, tá? Nos ensinado. Então, ou seja, eram homens consagrados, né? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, né? E com sabedoria. Não é pessoas sem sabedoria, pessoas com sabedoria. Né? Que eram pessoas que procuram cada vez mais crescer. E a Bíblia é a fonte de sabedoria. Saiba disso. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Se você quer crescer, leia a palavra de Deus. Tá? Olha, não é mentira não, eu conheci pessoas consagradas, firmes com Deus, que aprenderam a ler e a escrever através da Bíblia. Parece mentira, mas não é verdade. Pessoas que aprenderam, né, talvez tinham pouquíssima leitura, mas com leitura da Bíblia, as pessoas cresceram grandemente, porque a Bíblia produz sabedoria. Então, uma pessoa que conheça bem a palavra de Deus. Então, assim deveria ser os diáconos. Eles escolheram, né, Estevão, né, escolheram Filipe, Prócoro, todos esses aqui. Eles oraram, agradeceram a Deus, imporam as mãos sobre eles. E o resultado está no versículo 7, que diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tá? Então, é fundamental uma liderança consagrada ao Senhor, tá? Consagrada ao nosso eterno Deus. Tá? E em Timóteo 3, eu vou ler para vocês, fala as qualificações dos diáconos. 1 Timóteo 3, eu vou ler para vocês. Falam das qualificações para o diácono. Ele fala tanto do pastorado quanto do diácono, tá? Diz assim, versículo 8, 3, versículo 8, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você poderá assim estar acompanhando, tá? Vamos lá. Não sei se travou o vídeo. Tá tudo ok? Parece que deu uma travada aqui, mas tá tudo ok, né? Vamos lá. Diz assim, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Tá? Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Quando fala aqui da mesma sorte as mulheres, dá a entender, e a ICEB entende assim, que lá no Novo Testamento já havia mulheres diaconisas. Por isso que nós ordenamos diaconisas. Tá? Nós temos o ministério diaconal, não é somente para os homens, nós temos diaconisas também. Não só nós, são como outras denominações. Algumas talvez não, algumas são mais conservadoras, ultraconservadoras, e não admitem que a mulher seja diácono, somente homens. Mas aí dá a entender, porque ele fala que ele seja experimentado, depois fala de só quanto as mulheres. Né? Não está falando da mulher do diácono, mas das mulheres, porque havia mulheres também que exerciam o ministério diaconal na igreja. Então, ou seja, o diácono tem que ser alguém, como diz aqui na nossa revista, lá na página 75, você vai ver lá, no penúltimo parágrafo, diz assim, as qualificações de 1 Timóteo 3 podem ser resumidas em uma palavra:
Qual palavra que se resume a qualificação do diácono? Maturidade. Alguém que seja maduro. Aí diz irrepreensível, tá vendo que eu falei para vocês? Essa palavra irrepreensível é alguém que está seguindo o padrão de vida cristã, de liderança, de consagração a Deus, que não é passivo de ser repreendido por alguma atitude que ele faça. Alguém que é aprovado pela igreja. A igreja realmente olha nele e vê nele uma pessoa realmente comprometida, vocacionada com o Senhor. Tá? Nós temos 3 no YouTube, eu não sei se deu algum problema no Facebook, e uma pessoa somente no Facebook. Tá? Não sei se alguém caiu, saiu, não consigo ver quem é que está lá nesse momento, né? Mas enfim, estamos aí. Então, essas são as qualificações, tá? Para o diaconato, alguém que tenha maturidade, né? Ele deve possuir confiança da congregação, né? Assumindo voluntária e diligentemente a responsabilidade pelas necessidades particulares do seu ministério. Então tem que ser alguém que tenha confiança, que as pessoas confiem, que as pessoas depositem nele, né, o seu voto de confiança. Então é importante, fundamental, o diácono, e é um cargo fundamental, são os oficiais da igreja, tá? Depois, o ponto 2 da revista, que nós vamos estar entrando hoje, fala sobre os pastores, né? E quando fala pastores, não está falando somente do pastor da igreja, no caso, do meu caso, a minha função, né? O pastor da igreja que está à frente do trabalho, né? Estão falando que está travando muito no Facebook. Para mim aqui tá tranquilo, minha conexão tá bem, não sei, pode ser algum problema do Facebook, tá? Mas aqui tá tranquilo. Tá tudo bem aqui. Deixa eu fechar alguns programas aqui. Eu fechei. Eu tinha o WhatsApp aberto aqui, eu fechei. E de repente pode ser que talvez interfira, não sei. Tá? Mas para mim aqui tá entrando bem. Então, ou seja, pastores tem a ver com aqueles que pastoreiam a igreja, que zelam pela liderança, pela igreja, né? Que cuidam do rebanho. Então, o pastor é uma tarefa difícil, pastorear não é fácil. Não pense você que pastorear é fácil, não é fácil. Eu, como pastor, já tenho mais de 20 anos de ministério pastoral. Eu digo para vocês que é uma tarefa muito difícil e cada ano que passa vai ficando mais difícil ainda. Eu tenho conversado com outros pastores e tem sido realmente algo muito difícil cuidar do rebanho do Senhor. Porque nós lutamos contra as hostes malignas que tentam, que rondam o rebanho, que tentam semear contenda no rebanho, que tentam iludir o rebanho, que tentam realmente fazer com que o rebanho desista, né, de realmente caminhar seguindo e servindo ao Senhor. Tá? Então, o ministério pastoral é um ministério muito difícil mesmo. Tá? Então, aqui diz que a função importante, né, que nós temos, que é o ministério pastoral. Vamos ver Filipenses 1, versículo 1. Eu vou ler para vocês, depois nós voltaremos lá em Timóteo capítulo 3, que fala sobre as qualificações, tá? Só um minuto. Abra lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Versículo 2: Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala, né? Paulo e Timóteo, que se apresentam como servos do Senhor acima de tudo, a todos os santos em Cristo, que pertenciam à igreja, né? Da qual, dos Filipos, dos filipenses, inclusive bispos, né? Ou bispos ou pastores, ou são termos, né? Que são ali, que trabalham juntos, tá? Eu estou preparando um curso, até está no meu YouTube, no meu canal, tem lá um curso que eu preparei sobre liderança. Você pode depois, se você quiser assistir, fique à vontade. Eu fiz exclusivamente para os oficiais,
mas você poderá também assistir, falando sobre o papel do presbítero. E a Bíblia mostra que o ministério daquele que cuida do rebanho, né, ele tem 3 aspectos importantes. Né? Ele é bispo. O que é ser bispo? Ser bispo é supervisionar. A palavra bispo, no grego, essa palavra que nós temos bispo no português, vem do grego, que significa supervisor. Alguém que está supervisionando. Alguém que coordena a igreja, que faz a igreja caminhar. Dá a ideia de uma ideia certa, mais ou menos burocrática, tá? Que ele supervisiona a igreja para ver se a igreja está caminhando bem, se a igreja está caminhando na palavra, se os departamentos estão funcionando, se realmente a igreja está cumprindo com os seus regimentos. Isso é ser um bispo, tá? O outro aspecto do ministério pastoral é pastor. Então, a Bíblia chama ele de bispo, pastor e presbítero. Isso ele faz um jogo aí de palavras, né? São termos que referem ao mesmo ofício. Então, pastor é aquele que cuida do rebanho, tá? Aquele que é necessário, instrui as ovelhas, alimenta as ovelhas, né? Ou seja, conduz as ovelhas. As ovelhas conhecem e ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz, né? E o acompanham, e o seguem. Né? Por quê? Porque ele é o pastor das ovelhas. Uma vez eu vi o pastor Barnett dando um exemplo, que ele esteve na Escócia, ele estudou na Escócia, né? Ele é escocês, melhor dizendo, e também morou na Escócia, estudou na Escócia. Ele falando que uma vez ele estava vendo algumas ovelhas andando, e uma pessoa tocando e elas correndo de qualquer maneira, tal. E ele perguntou, por que ela não obedece o pastor? Ele falou assim, não, esse não é o pastor, esse é o frigorífico, está levando elas para o abate. Então, ou seja, elas estavam todas perdidas, porque elas estavam indo para a morte. Aquela pessoa não era o pastor que cuidava delas, porque o pastor, ele chama e as ovelhas acompanham. Né? Eu lembro lá em Minas Gerais, na terra dos meus pais, quando eu era garoto, uma vez eu fui lá e tinha um senhor que já é falecido, muito amigo da família, ele tinha uma fazenda, e ele tinha uma criação de gado muito bonita, e à tarde ele recolhia aqueles gados. Ele chegava ali e começava a gritar, chamando pelo nome, ele até falava meio cantado, e aqueles bois vinham acompanhando, porque sabia que ele era o pastor daqueles bois, que ele cuidava daqueles animais. E eles o acompanhavam, né? Vinham, de onde estavam, espalhados pelo pasto, debaixo das árvores. Lá eles vinham, se recolhiam, iam para o curral, para ali dormir e ficar seguros, tá? Então, o pastor, esse é um aspecto. Outro aspecto é presbítero, tá? É claro que o presbítero, o papel dele, a função nossa, do presbítero da igreja, é estar junto com o pastor cuidando das ovelhas. É estar junto com o pastor zelando pela doutrina. Tá? Zelando pela palavra. Não quer dizer que o presbítero tem que saber pregar. Pode ser que muitos presbíteros não tenham, talvez, habilidade. Pregar é uma arte, pregar é uma habilidade, é um dom. Mas tem que ser uma pessoa que tenha maturidade. Quando fala presbítero, e a palavra presbítero é traduzida, que é outra palavra grega que nós usamos, que foi absorvida pela língua portuguesa, a palavra presbítero quer dizer ancião. Traduzida para o português, ancião. Então, dá a ideia, não que é uma pessoa velha, idosa, como se nós fôssemos escolher alguém para o presbitério da igreja e falar assim, escolhe as pessoas mais idosas. Não, mas uma pessoa que tenha maturidade cristã. Uma pessoa que seja exemplo de conhecimento bíblico, de vida cristã, de testemunho cristão. Tem que ser fundamental isso, para que seja modelo para o rebanho, para que o rebanho olhe para ele e possa, assim, ver Cristo através dele e se espelhar e, assim, estar seguindo os seus passos, tá? Então, esse é fundamental. Eu vou ler aqui a parte que fala sobre o pastorado, que diz o seguinte, o ponto 2 da lição, você pode abrir na sua lição, tá? Você pode abrir. Parece que as pessoas, alguns voltaram para o Facebook também. Tudo bem, vamos lá. Então, diz assim, o outro ofício que vemos em Filipenses 1, que a igreja recebe instrução das qualificações, é o ministério pastoral. No Novo Testamento, presbíteros, bispos e pastores são usados de forma intercambiável. Por exemplo, Atos 20, 17 e 28, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz que o Espírito Santo os colocou como bispos para pastoreares a igreja de Deus. Tá vendo? Olha só, esse termo, bispo, pastor e presbítero, são usados intercambiavelmente.
Então, lá em Atos capítulo 20, versículo 17 e 28, que fala do chamado do pastor, do bispo, do presbítero, diz o seguinte: o Espírito Santo os colocou como bispos, né? Paulo escrevendo aos Efésios, fala: vocês presbíteros, Deus os colocou como bispos, supervisores, para pastorear, cuidarem do rebanho do Senhor. Olha que tarefa sublime e importante, tá? Depois fala: presbíteros ou anciãos indicam a maturidade que a pessoa deve ter. Bispo ou supervisor aponta para a posição de supervisão e liderança. Então, bispo tem a ver com liderança. Pastor mostra o trabalho de nutrir e proteger as ovelhas de Cristo. Diante da importância desse ministério, a igreja deve procurar uma liderança que seja qualificada, plural e capacitadora. Tá? Então, ou seja, olha como é que é importante esse ministério. Tá? Presbítero envolve maturidade, bispo envolve liderança, supervisão, e pastoreio significa cuidar, trabalho, nutrir, zelar, proteger o rebanho dos perigos que há pela frente, né, que muitas vezes ronda a igreja. Algumas denominações têm lá bispos, pastores e presbíteros. É um formato chamado de episcopal. Algumas igrejas têm esse formato, como a igreja metodista, a igreja anglicana, né, algumas igrejas luteranas têm esse formato. Tá? O nosso formato, na nossa organização eclesiástica, na nossa eclesiologia, essa é a palavra certa para essa área que nós estudamos, nós temos pastores, né, que são ali, estão administrando, que exercem a função como se fosse um bispo, supervisionando, liderando a igreja, e presbíteros que estão ali junto com ele, trabalhando, junto com o cuidado da igreja, na disciplina da igreja, no bom andamento da igreja, suprindo a igreja com as suas necessidades espirituais, e os diáconos que cuidam principalmente das dificuldades dos irmãos, daqueles que estão passando por lutas, dificuldades, estão ali lado a lado também trabalhando, tá? Então, é fundamental esses ministérios, tá bom? Então, ou seja, depois da revista, o autor vai colocar 3 pontos importantes, tá, que eu queria ressaltar para vocês. Quando nós falamos de liderança, isso vale para pastores, isso vale para presbíteros, isso vale para diáconos, isso vale para superintendente da escola dominical, isso vale para o líder do louvor, isso vale para o líder de mulheres em ação, para os professores, para aqueles que estão na recepção, seja qual for a função que você vem exercer, seja aquele que está tocando, cantando na igreja, tá? Então, ou seja, liderança, como é que deve ser a nossa liderança? Né? Pegar a pessoa mais que tem um desenvolvimento melhor, que fala melhor, uma pessoa que tem uma boa aparência, uma pessoa que tem um bom estudo, será que é esse? É por essa linha que nós vamos escolher as pessoas? Claro que não. Claro que não. Né? É claro que a instrução, o estudo nunca é ruim. A pessoa tem que procurar, mesmo se você é um líder, você tem que procurar crescer no conhecimento da palavra, crescer conhecendo outras ferramentas, compartilhando com outras pessoas das suas experiências, né, para que você possa crescer como líder na igreja. Então, ou seja, a liderança deve ser, no primeiro ponto, qualificada. Tá? Eu vou ler um ponto aqui que o autor coloca e diz o seguinte: infelizmente, o que se observa em várias igrejas, em momento de sucessão pastoral, não é a busca por um candidato que atenda às qualificações e prioridades bíblicas. Muitas vezes, procura-se um currículo brilhoso em vez de um caráter piedoso, um administrador em vez de um pregador, um coach motivacional em vez de um homem de Deus, que lidere pelo ministério da palavra. É muito sério isso, tá? Muito sério isso. Tem igrejas que exigem tanto, até uma vez eu vi um pastor brincando, que tem igrejas que exigem tanto quando vai escolher um novo pastor, que nem Jesus passa. Né? Impressionante. E aqui fala assim, um candidato que atenda às qualificações e prioridades bíblicas, que tenha vida espiritual. Porque muitas vezes procura um candidato com currículo fenomenal, né? Fenomenal,
Se busca uma pessoa que saiba falar bem, que tenha um bom estudo e tal, mas não, ou um bom administrador, claro, é importante ser um bom administrador, com certeza, você vai cuidar da casa de Deus, tem que ter alguém que conheça, o pastor tem que conhecer de cuidar da administração, mas principalmente uma pessoa que seja fiel ao ministério da palavra. Se nós fôssemos escolher os apóstolos, se Jesus nos desse incumbência, vamos supor que ele viesse hoje aqui, pense na situação, ele voltasse hoje aqui e fosse escolher novamente 12 homens para estar ao lado dele, sendo os seus discípulos, sendo aqueles baluartes que iriam iniciar a igreja. Quem nós escolheríamos? Será que escolheríamos como Jesus Cristo escolheu? Com certeza ele olhou para esses homens e viu coisa além das suas capacidades. Né? Eram homens simples e rudes. Talvez nós não chamaríamos pescadores. Íamos tirar, pescadores vivem na beira do rio, cheirando peixe, né? De chinelo, de bermuda, pessoa que não sabe, não tem tanta instrução, e ele escolheu homens, pescadores. Mas tem uma coisa que o pescador ele é um homem de fé, um homem de perseverança, é um homem de coragem, porque imagina só você sair e enfrentar o mar todos os dias, com todos os perigos que o mar assim apresenta, para pescar alguns peixes, para alimentar algumas pessoas. Tem que ser um homem de fé, um homem de coragem. Escolheu publicanos, escolheu várias pessoas que talvez nós não escolheríamos. Lembra que eu falei de Zaqueu? Zaqueu quer ver Jesus, sobe numa árvore, e ele fala, desce, Zaqueu, porque convém para a tua casa. Talvez a pessoa fale assim, pô, Jesus, mas por que você não vai para a casa de fulano de tal? Ó, vai na casa daquele irmão ali, tal, tal, tal. Nós medimos com os nossos olhos, mas Jesus vê além, tá? Então tem que ser pessoas que tenham qualificação, tá? Então vamos ver 1 Timóteo lá, que eu falei para vocês, que nós devíamos falar. Nós já falamos do diácono, que tem que ser alguém que tenha maturidade, caráter. E Timóteo capítulo 3 vai falar do pastorado, que fala o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, episcopado quer dizer a mesma coisa que o pastorado, excelente obra almeja. Paulo não está fazendo piadinha aqui não, porque é uma tarefa difícil, árdua, principalmente nos dias que nós vivemos agora de pandemia, temos distância, não podemos visitar os irmãos com mais intensidade, não podemos reunir nossa liderança para discutirmos e traçarmos planos. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? E assim ser pastor não é fácil, né? E é uma obra excelente, tenho certeza disso, né? Porque nós receberemos da mão do Senhor a coroa da vida, né? E Ele assim nos ajuda. Eles assim nos ajudam. Hoje o ministério pastoral é tão desacreditado, é tão colocado em segundo plano, ou talvez é tão pregado por muitas igrejas como algo banal. Banal. A pessoa vai lá, faz um cursinho qualquer e se torna pastor. Eu conheci um pastor uma vez que chegou uma vez uma família recém-chegada na igreja, frequentando a igreja, e chegou para o pastor e falou: pastor, é o seguinte, o marido, né? Falou assim: meu marido quer ser pastor. Recebeu o chamado de pastor. Ele falou: tá bom, muito bem. Né? Os irmãos não têm tanto tempo aqui de igreja, os irmãos têm um tempo maior, mas nós vamos preparar tudo para que ele possa ir para o seminário, estudar e depois ser avaliado. Claro, não é porque você estudou no seminário que você se torna pastor, ninguém se forma pastor. Pastor, por mais que ele é formado no seminário, ele passa por um processo de reconhecimento pela denominação e pela igreja. Não é assim, eu me formo, peguei o diploma, agora eu sou pastor. E ele não quis, ele achou que era muito longo o tempo, né? 4 anos, 5 anos estudando, para que isso? E foi para a igreja do vizinho. Chegou lá, com 2 semanas, ele era pastor. E ele chega, olha, me tornei pastor lá na igreja tal. Fez um basicão lá e é claro que não é por aí, né? A pessoa tem que ter conhecimento, qualificações para estar no ministério pastoral, tá? E a Bíblia nos ensina: é necessário, portanto, que o bispo ou o pastor, ou até mesmo o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, né? Temperante, não pode ser alguém explosivo, tá? E tenha temperância,
Sóbrio, alguém que sabe onde está andando, não é alguém que anda como bêbado, né? Sóbrio é o contrário de bêbado. Né? Bêbado você não sabe para onde vai. Né? Então você sabe onde está indo. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Olha só, o pastor não pode gerar contendas, né? O presbítero pode gerar contendas. Não avarento, né? Não está ali ligado, né, à avareza. E o que nós mais vemos hoje, pastores pregando dinheiro. É claro que temos que falar sobre dízimo. Né? Talvez um pouco pregue sobre dízimo. Porque eu sei que muitos crentes sabem o que é dízimo e sabem que tem que dizimar. Porque você está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele te deu. Se você não devolve para o Senhor, você está tomando a parte que pertence a Deus. Ele te deu o seu salário, do salário que você recebeu, 10% é destinado à obra do Senhor. Isso é lei, está na Bíblia, não é eu que estou falando. Está na palavra de Deus. Então, o pastor tem que ser alguém que possa ser apto para ensinar e não avarento. Não levando as pessoas a viver na avareza, né, amar o dinheiro. Que governe bem em sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Né? Pois se alguém não sabe governar na própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha só, muito sério isso, né? Muito sério. O pastor, o presbítero, tem que zelar pela sua casa. Não quer dizer que o pastor não pode passar momentos difíceis em que seus filhos, por exemplo, não querem saber do evangelho. Eles também são pessoas que têm o seu livre-arbítrio. Né? Jó foi um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, e seus filhos eram totalmente rebeldes. Tanto é que eles sacrificavam quando eles dormiam, oravam por eles quando eles dormiam, tá? Não seja neófito, ou seja, novo na fé, para não ceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, seja, o ministério pastoral é um ministério árduo, difícil, tá? Cuidar do rebanho do Senhor é uma tarefa difícil, porque ele há de ser cobrado no céu, né, pelas vidas, né, que Deus confiou em suas mãos, né, ele zela pelo servo do Senhor. Então, que assim nós possamos ser. Depois, o terceiro ponto é liderança plural. O que seria isto? Tá? Outra verdade importante que podemos perceber na Escritura é que foi em grande parte esquecida em muitas igrejas, é que o Novo Testamento aponta para uma liderança plural em cada igreja. O padrão é sempre presbítero, bispo, pastores no plural, e a igreja no singular. Atos nos mostra que havia múltiplos presbíteros na igreja de Jerusalém. Por isso que a ICEB, ao contrário de algumas outras denominações, tem pastores e presbíteros. Tá? Por quê? Porque ela entende que tem que haver múltiplas pessoas cuidando da igreja do Senhor Jesus. Por mais que seja pequena a igreja, com poucas pessoas, tem que haver presbíteros para zelar, cuidar, para que o rebanho não possa apostatar da fé e se perder. Tá? Então é importante isso. Presbíteros. Tá? Vamos ver Atos 14, versículo 23. Tá? Depois Tito 1,5. Vamos ler primeiro Tito 1,5, que está mais próximo de Timóteo, tá? Que é o texto que nós acabamos de ler. Diz assim, Paulo escrevendo a Tito, né, uma das epístolas pastorais, diz assim, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, olha, que mantenham o padrão cristão, sejam sempre ali almejando ser 100%, ninguém consegue ser 100%, mas almejando, né, o padrão de vida cristã, que não seja passivo de repreensão, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é dispensável, também é o termo intercambiável, né, que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Mas domínio de si, muito importante. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, apegado à palavra, que conheça a palavra. Nós vemos tempos tão difíceis,
que muitos pastores talvez estão esquecendo de pregar a palavra, de viver a palavra. Líderes estão indo para caminhos tortuosos. Estamos vivendo agora uma era de muita heresia surgindo na vida da igreja. Nós nos preocupamos muito com a teologia da prosperidade, eu preguei de manhã sobre isso. Mas há outras teologias surgindo aí, que é um perigo. Por exemplo, o teísmo aberto. Sabe o que é isso? Teísmo aberto, em resumo, quer dizer que Deus é uma teologia que tem crescido em muitos líderes, pastores, que prega que Deus não sabe todas as coisas, não. Que Deus não sabe o futuro plenamente. Ele sabe aquilo que ele determinou. Então, se ele determinou que vai vir o anticristo, há de acontecer. Se ele determinou que ele voltará, Cristo voltará, há de acontecer. Mas ele não sabe todas as coisas. Né? É uma heresia isso. Ele é como nós, que ficamos observando o futuro, porque o futuro não existe. É isso que eles falam. Mas Deus sabe todas as coisas. Isso tem a ver com a sabedoria de Deus, que vai além da nossa limitação. Nós somos humanos, finitos. Deus é infinito. Tá? Outra teologia que está surgindo, o universalismo, não é aquele que pertence à Igreja Universal, não é isso. O universalismo quer dizer aquele que crê que todo mundo será salvo, não haverá inferno. Porque eles pregam que Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Deus não vai fazer inferno. Inferno é coisa ultrapassada, mas a Bíblia revela isto. Que aquele que não crê será condenado. É matemático isso. Ou é ou não é. Ou você é um cristão ou você não é. Se você não é um cristão, não aceitou Jesus, recusou a salvação, você está condenado ao inferno eterno. Se morrer, vai para o inferno, infelizmente. Infelizmente, é isso que a Bíblia nos ensina. Está na palavra de Deus. Tá? Então, é importante ser apegado à palavra. O pastor tem que ser apegado à palavra, à doutrina pregada pelos apóstolos. Né? Não pode abrir mão disso jamais. Jamais. E liderança capacitadora. Além de qualificada, de plural, a liderança pastoral deve ser capacitadora. Muitos enxergam o pastor como provedor de serviços espirituais. Ele que faz e deve fazer todo o aconselhamento, discipulado, visitação, evangelismo, enquanto o papel dos membros é consumir bens espirituais, participando do culto e dando ofertas. Olha a visão, essa é a visão que tem reinado na igreja. O pastor, ele promove serviços espirituais, então está ali para trabalhar. Ó, pastor, nós pagamos o seu salário, nós nomeamos o irmão para trabalhar, então trabalha. Eu já vi igrejas, irmãos, que ficam sem pastores um bom tempo, então todo mundo trabalha. Quando chega um pastor, todo mundo se banco e ninguém faz mais nada, porque agora é a vez do pastor. Tá? Muito pelo contrário. A nossa liderança tem que trabalhar ao lado do pastor, ajudando no cuidado, né, visitando também, quando possível, evangelizando, né, se for necessário pregar, que possa pregar. Então é importante isto, tá? Importante isto, tá bom? Outros enxergam o pastor como diretor executivo, um CEO, né? Aquele que manda ali, o presidente da empresa, né? Claro que o pastor é o presidente da igreja, ele responde judicialmente pela igreja, ele preside, né? A função dele aí o exercer o episcopado, né? Estar liderando, administrando, mas o pastor ninguém governa sozinho. Há um ditado que diz muito bem isso. Então, o pastor depende da sua igreja também para trabalhar e assim levar avante a obra de Deus, tá? Então, é importante isso. E o ponto 3, o último ponto dessa lição, terminando essa lição, quais são as implicações para a vida da igreja? Né? Então, tem uma frase aqui que a Ania Boyle, que é um escritor, que escreveu, fala o seguinte: a maneira como os membros da igreja aceitam ou rejeitam seus líderes tem um efeito direto sobre as possibilidades de um ministério fiel sobre a saúde da igreja. Né? A maneira como os membros da igreja aceitam ou rejeitam seus líderes tem um efeito direto sobre as possibilidades de um ministério fiel sobre a saúde da igreja. Né? Como é que a igreja vê os seus líderes? Né? Muitas vezes a igreja, claro que nós podemos fazer críticas, né? Trazer opiniões, a igreja está aberta completamente. Né? Eu estou aberto a isso, com certeza. Né? Toda ajuda, né, é importante, né? Toda análise é importante. Mas como é que a igreja vê o seu pastor, né? Os seus líderes, pastores, presbíteros, diáconos, seja qual for? É importante realmente orar por eles, né? Escolher bem seus líderes e orar por eles. Né? Porque não é fácil estar na frente. Seja qual for a função de liderança que você esteja exercendo,
É algo muito sério. Algo muito sério. Deus vai te cobrar de você. Eu fico triste quando líderes abandonam no meio do caminho os seus ministérios, né? E não dão satisfação muitas vezes. Ele foi comissionado pela igreja. A igreja o escolheu. A igreja reconheceu nele. Através disso, Deus cumpre a sua vontade. Então, é muito fundamental, né, a igreja escolher bem seus líderes e valorizá-los, tá? A igreja deve escolher bem seus líderes, rejeitando os falsos mestres e acolhendo os bons pastores. E terá um impacto produtivo profundo na saúde dela, tá? Então, falsos mestres, tá? Hoje está surgindo muitos por aí, né? Como é que é a liderança da nossa igreja? Uma vez eu compartilhei com vocês que eu fui numa determinada igreja, uma igreja histórica, conservadora como a nossa, não vou falar o nome da igreja aqui, acho que não vem ao caso. Estava tendo um bazar, eu fui lá, eu, minha esposa, né, minha filhinha, e nós estávamos lá no bazar dessa determinada igreja, e uma liderança, uma senhora líder da igreja, participava do conselho da igreja, ela veio conversar comigo, muito, muito cortata, muito educada, e tal, foi muito bom conversando, ela falou que ela era da liderança da igreja, do conselho da igreja, tal, 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 tal. E ela era de origem grega e tal, seu esposo era líder também da igreja, tal, tal. E no final, né, da conversa, ela chegou para mim e falou assim: fecha suas mãos. Eu achei estranho, fecha seus olhos. Abra suas mãos, perdão, abra suas mãos e feche seus olhos. Eu abri a mão, estiquei minha mão, né? Fechei meus olhos e ela colocou na minha mão um objeto. Eu olhei assim e era, não sei se vocês conhecem aquele olho grego. É um negócio azul lá, tal. É um objeto, um amuleto. Eu olhei assim e eu sabia mais ou menos que aquilo lá é algo esotérico. Eu perguntei qual a função disso. Ela falou assim: não, isso aí vai te trazer proteção, vai tirar todo o mal olhado da tua vida e tudo mais. É uma pessoa líder da igreja. Olha só, líder de uma igreja evangélica. Com amuletos para um visitante. Eu conheço a palavra de Deus. Mas é a pessoa que não conhece a palavra de Deus. E a pessoa que chegou ali, talvez interessada em conhecer mais sobre Deus, com sede da palavra. Já pensou? Né? Olha a liderança que nós estamos tendo hoje. Então, seja, meus amados irmãos, temos que orar muito, escolher muito bem os nossos líderes. Isso, em geral, na igreja, é fundamental para que a igreja tenha uma saúde espiritual. Fundamental no Senhor, tá? Continuando aqui, o segundo parágrafo diz assim: primeiro precisamos compreender o que é o papel de cada membro e da igreja como um todo, manter o púlpito fiel por gerações. Olha só, que o nosso púlpito de Interlagos seja um púlpito comprometido com a pregação do Evangelho, que seja um púlpito cristocêntrico, onde Cristo é o centro da nossa pregação. A palavra de Deus, Cristo é o centro da palavra. Que a salvação em Cristo, a sua obra, né, o seu amor, possa ser o centro da nossa pregação. Nós podemos falar de várias coisas. Falar de família, falarmos de casamento, de louvor, falarmos de vários assuntos, de dízimo, de tudo mais. Mas tudo tem que haver Jesus. Como é que está a saúde dos púlpitos por aí? Eu tenho acompanhado, tome muito cuidado, meus irmãos. Nós vemos várias lives aí, eu tenho acompanhado alguns debates, e tem vários líderes de nome adotando doutrinas estranhas. Cuidado, muito cuidado, né? Como estará a nossa pregação daqui a alguns anos? Eu estive no Clarice hoje falando isso. Como estará a igreja daqui a 45 anos? Né? Com certeza eu não irei no culto, porque daqui a 45 anos, mais de novo. Eu não sei se eu estarei vivo ainda, não sei. Espero chegar os 100, passar os 100 talvez, né? Se Deus assim permitir, né? Mas pelo andar da carruagem, possivelmente não. Mas como estará a igreja daqui a 45 anos? Como será a pregação dessa igreja? Será que ela estará comprometida com a palavra? Como estará a nossa denominação? Olhe para a nossa denominação, que é uma denominação bíblica, equilibrada, fiel à palavra de Deus, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, que a Bíblia, para a nossa denominação, é inerrante, é eficaz,
que crê nas doutrinas da Reforma Protestante. Como estará a nossa igreja daqui, a nossa denominação daqui a 40, 50 anos? Então, ore por isso, para que possamos ter líderes bem escolhidos, porque uma liderança bem escolhida será uma igreja bem sucedida. Tenha certeza disso, tá? Tenha certeza disso. Continuando aqui, no terceiro parágrafo, diz assim: segundo, cada membro precisa entender que ele pode tornar o ministério do pastor um fardo ou uma alegria. O autor de Hebreus diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. É verdade, o pastor deve prestar contas pelas ovelhas que Deus assim confiou em minhas mãos, porque o rebanho é do Senhor, não é meu. O rebanho é do Senhor. A igreja é do Senhor, não é minha. Tá? Claro que a gente tem aquela cultura, a igreja do pastor Marcos, a igreja do pastor Ricardo, a igreja do pastor X, pastor Y, né? Tem esse costume, é uma cultura. Né? Eu não vejo maldade nenhuma nisso. Né? Porque o pastor é o espelho da igreja, mas que nós possamos entender que o rebanho do Senhor pertence a Deus. Né? Ai de mim se eu desviar esse rebanho. Ai de mim se eu fazer esse rebanho tropeçar e crer em doutrinas erradas, heréticas. Né? Depois fala, quando membros murmuram em vez de orar, olha a murmuração, o pecado da murmuração. Eu preguei hoje o Salmo 78, lê lá o Salmo 78 depois, como tarefa para vocês. Fala do pecado de Israel. Né? Em vez de anunciar aos seus filhos, eles murmuravam. E Deus fez maravilhas no meio do povo. Tá? Quando membros murmuram em vez de orar, fofocam em vez de encorajar, opõem-se em vez de submeter, a vida do pastor da congregação se torna um amargo total. Quando isso domina a igreja, a fofoca, a murmuração, né, o desânimo, né, e tudo mais, a igreja enfraquece. A igreja enfraquece. Né? Então, leve muito a sério isso, irmão. Que nós possamos, acima de tudo, agradecer a Deus, ter atitudes de gratidão a Deus. Tá? Depois, tem uma pergunta aqui que eu queria que vocês pensassem como liderança. Tá? No quinto parágrafo, na página 79, você pode ver na revista, diz assim: pense, você se acha uma pessoa fácil? Olha lá. Sem problemas, sem fraquezas, sem dificuldades. Imagine dezenas, centenas de pessoas como você, sob os ombros dos pastores. Olha só. Então seja paciente. Se você está com algum problema, não suma orgulhosamente do culto e depois culpe os pastores por não irem atrás de você. Busque ajuda. Todo bom pastor vai correndo ao ouvir uma ovelha em perigo. Então, se você está passando dificuldade, não suma. Né? Muito pelo contrário, procure. A igreja tem muitas pessoas que podem dar bons conselhos, que podem te ajudar, né, a caminhar no Senhor. Amém? Então, nós terminamos essa lição, tá? Que é importante, tá? A lição da liderança, que fala não só com relação aos pastores e diáconos, mas os líderes da igreja, tá? Que você possa, assim, estar lendo, lê depois com mais calma, tá? E semana que vem nós vamos estar estudando sobre o evangelho visível, tá? O evangelho visível, né? O evangelho que as pessoas vão olhar. Vamos estar revendo algumas dessas marcas que são importantes. Então, fala uma igreja doente, é uma força antimissionária, tá? Uma igreja saudável, evangelho visível, né? Ou seja, são lições fundamentais, importantes para o nosso crescimento espiritual, tá? Depois, daqui a alguns dias, estaremos iniciando as aulas com relação ao livro de Gênesis. Se você quiser já começar a ler Gênesis, vai lendo Gênesis. Antes de nós começarmos a aula, vai lendo todo o livro de Gênesis. Aproveita agora que estamos em pandemia, que muitas vezes estamos ficando mais em casa, tira um tempinho, leia a palavra de Deus e assim você estará se enriquecendo no Senhor. E assim, quando nós vamos estudar Gênesis com mais profundidade, você vai aprender mais. Você vai entender melhor o livro de Gênesis. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida, né? Deus te dê graça e força. Alguns irmãos entraram depois, eu queria só compartilhar com vocês a questão
da nossa escola bíblica, que nós estaremos, o nosso próximo assunto será, eu vou repetir novamente para aqueles que não, talvez não viram, Gênesis. Já estou com a revista aqui, eu vou entregar essa revista para vocês, tá? Vamos estar estudando o livro de Gênesis. Então, são 17 lições que falam sobre a criação, sobre a criação do homem, sobre Noé, Abraão, Isaac, sobre os patriarcas, né? Isaac e Jacó. Então, vamos estar estudando sobre Gênesis. E depois, eu quero entrar, depois de terminar Gênesis, eu quero entrar na história de Israel. A nossa Motoshi deu essa ideia, eu achei interessante. Tá? Nós temos vários fascículos, né? São 3 fascículos. Então, nós estaremos estudando por um bom tempo. Eu creio que nós entraremos no ano que vem e continuaremos estudando sobre a história de Israel. Tá? Então, vamos ver aí sobre, desde Abraão até mais para frente, aí, toda a história do povo de Israel. Tá? Baseado no Antigo Testamento, que eu creio que é importante. Vamos aprender muitas lições. Né? Vamos aprender com os erros que o povo de Israel cometeu, com os acertos, tá? Olhando os erros e tomando cuidado para não cair nos mesmos erros. Então, assim, nós vamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Queria mandar um abraço para todos vocês que participaram, tá? Todos vocês que eu tenho aqui, a Edna, o André, o Marcelo, a Lina, né, a irmã Dalva. Prazer, irmã Dalva, estar conosco, seu filho Felipe, manda um abraço para ele, que tenha nos apoiado. A Edna, tá? Esposa do André, o André Luiz, a Fati, lá do Parque das Nações, está conosco sempre, tá, Fati? É muito bom ter você. Depois, conforme for, posso até mandar uma revista para você aí, tá bom? Você nos acompanhar o estudo conosco, porque nossa escola bíblica ela continuará EAD por um bom tempo. Nós não temos previsão de volta, tá? Não temos previsão, tá bom? Então, eu acho que assim nós vamos caminhando e vamos aprendendo também. Não sei se você concorda, dê um like aí, dê um amém, tá? Se você está aprendendo a lição, dê um amém. Queria ter esse retorno de você, tá bom? A Toshi também está conosco. É um prazer, Toshi. Manda um abraço para a Adriana, estamos orando por ela, tá? E para todos vocês, né? Alguns que estão no Facebook, temos 3 pessoas no Facebook. Não, permito, nós temos hoje 5 pessoas no Facebook e 3 no YouTube. Estou sentindo falta talvez de alguns irmãos. Não sei se todos estão participando ou estão assistindo depois, porque ficará aí nos canais da igreja gravadas essas lições, você poderá depois acompanhar, tá? Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, Deus te dê força cada vez mais. Também reforçando que eu estarei entregando algumas Bíblias para cada família. Eu creio que você já entregou. Se não entregou, corra, entregue. Né? É uma Bíblia especial para esse período. Bíblia Vencendo o Medo. Tem alguns estudos aqui como ajudando a pessoa a vencer o medo. Essa Bíblia é para a pessoa que não conhece a Cristo. Não é para cristão, não. Não é para um amigo teu, pastor, eu perdi minha Bíblia, caiu na chuva lá, né? O ladrão levou. Não. Que essa Bíblia seja para quem não conhece a Cristo. Vamos entregar para 40 famílias. Eu comprei 40 Bíblias. 40 famílias aguardam essa escritura. Tá? Você pode entregar no hospital, lá no teu convênio, lá no consultório, você pode entregar na fila do exame, na fila sei lá, no banco, seja quem for, entregue para uma pessoa que não conhece a Cristo, um vizinho, um amigo, seja quem for, tá? Que você possa assim estar entregando isso aí. Se chegar um visitante na igreja que não conhece a Cristo, eu vou dar para ele de presente essa Bíblia, tá? Para ele aqui, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Fique com Deus, Deus fortaleça a sua semana, tá? Deus dê graça. Severino Lourenço, né? Muito bem, Severino, prazer tê-lo conosco, tá? O irmão Severino lá da Igreja do Parque das Nações, né? Diácono lá. Muito bom, irmão Severino. É um prazer tê-lo conosco aqui, tá bom? Amém. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus, orar pela nossa igreja, pelas famílias, que Deus possa abençoar cada um. Eu peço oração, irmãos, pela irmã Neide do Amaral. Eu mandei um recado no WhatsApp, ela tem passado momentos difíceis, ela está lutando contra o câncer, e está passando um momento muito difícil, muito delicado, né? Então a família pede oração, ore por ela, tá? Deus abençoe sua vida, que Deus faça um milagre. Deus é o Senhor de todas as coisas, sabe todas as coisas, e nós temos que descansar nos seus braços, tá? Então, que Deus assim nos abençoe. Ore pelos demais motivos, né? Que nós temos orado todos os dias. Nos vemos terça-feira, às 19 horas. Terça, 19 horas, nosso culto de oração, tá bom? Fique com Deus. Um bom domingo.
Descanse na paz do Senhor, que essa semana seja abençoada. Oremos, Senhor. Ó Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa aula, que aqui nós estamos concluindo, Deus. Obrigado pelos ensinos que o Senhor tem nos dado. Possamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor, ó Pai. E possamos, assim, estarmos nos fortalecendo. Abençoa a nossa liderança, a cada um dos irmãos. Dê graça a cada um da tua igreja, ó Pai. Que a tua igreja possa estar firme contigo, ó Pai, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê capacitação, vinda do Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, ter líderes fortes, uma liderança forte, com certeza teremos uma igreja forte. Que possamos ter lares fortes, porque famílias fortes significa igrejas fortes. Enfim, Pai, nos dê graça, nos dê força. Abençoa essa semana que está se iniciando, ó Pai, que seja uma semana abençoada pelo Senhor. Oramos pela Emaneide do Amaral, cuida dela, ó Deus, da sua saúde, é o caso mais urgente que nós temos. Que ela possa, ó Pai, estar firme contigo, ó Deus. Tira toda dor, ó Pai, todo mal-estar, e cura a tua serva. Essa é a nossa oração. Visita ela, Senhor Deus, e cuida dela. Pai, abençoa a igreja do Clarice, completou hoje 45 anos, cuida daqueles irmãos. Esteja conosco, nós oramos. Em nome santo amado de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Fique com Deus. É um prazer tê-los aqui. Amém.